Eu ensino salgados há anos e esse bolinho de aipim é um dos que mais vende no começo do ano, principalmente porque é prático e não vai fritura. Para essa receita vamos precisar de 1 kg de aipim. Eu cozinhei o aipim na panela de pressão. Cozinhei com um pouco de sal. E os talos aqui eu prefiro tirar depois de cozido, porque fica mais fácil. Mas é opcional, você pode tirar antes ou depois, tá bom? E amasse o aipim com ele ainda quente, isso facilita muito. E fala aqui para mim nos comentários, de onde você está nos assistindo, eu quero saber. Aqui eu vou usar 1 colher de sopa de creme de cebola em pó. Essa é uma receita muito fácil de fazer, você só tem que prestar atenção no passo a passo. Se eu não encontrar o creme de cebola em pó, eu posso colocar a cebola ralada? Até pode colocar a cebola ralada, mas o ponto da massa não vai ser tão fácil. Porque a cebola ralada solta água, né? Exatamente. Aqui eu tenho 400 gramas de linguiça. Essa linguiça ela é a fininha. Se você preferir, você pode usar a salsicha. Com 400 gramas de linguiça, eu consegui cortar aqui 24 pedaços. E a quantidade depende do tamanho que você vai cortar. 3 colheres de sopa de azeite. Se não quiser usar azeite, pode usar óleo? Sim, pode usar óleo, a quantidade é a mesma. Esse aipim aqui, olha, ele não deu uma textura para que eu possa fazer bolinhos. Então eu vou colocar amido de milho. 2 colheres de sopa de amido de milho, é o bastante. E para ficar mais fácil de misturar, é bom que você misture com suas mãos. É incrível como a massa fica enxuta quando você coloca o amido de milho. Então, se acontecer isso aí com você, a massa não der o ponto, você vai colocar as 2 colheres, tá? Siga o passo a passo, que você vai se surpreender com a textura da massa. E fala aqui para mim nos comentários, como é que você chama aí na sua cidade? Você chama de aipim, macaxeira, mandioca? Aqui eu coloquei 2 colheres de sopa de azeite. Edva, não tenho azeite, posso colocar óleo? Pode, 2 colheres de óleo. A massa aqui, olha só, ela já deu ponto. E como é que eu sei que ela já deu ponto? Olha, você vai pegar e vai fazer uma bolinha assim. Olha que facilidade de fazer bolinha. Pegou, fez bolinha. Perfeita, né? Coloque um pouco de azeite aqui na vasilha e aqui eu vou colocar a massa na geladeira. Eu vou cobrir e vou deixar descansar na geladeira por 20 minutos. Gente, olha a textura dessa massa, macia, úmida, e esse ponto é o que faz o bolinho funcionar na airfry. Para modelar, você pode usar um pouco de azeite ou de óleo. Você vai passar um pouco em suas mãos. Não precisa muito, tá? Olha só. A quantidade da massa vai depender do tamanho que você cortar o recheio. Aqui eu estou usando 1 colher de sopa bem cheia. Essa é uma massa muito fácil de trabalhar. Observe que só em fazer assim, olha, já fica modelado. Aí você vai pressionar um pouco, pegar a linguiça e fazer isso. E se você nunca fez bolinho de aipim na sua vida, eu tenho certeza que essa receita é para você. E olha só. Está pronto o seu bolinho de aipim com recheio de linguiça. Esse é moleza, até eu faço. Se você começar a pressionar demais o bolinho em suas mãos, ele vai começar a grudar. É rápido. Ele é muito fácil de modelar.
Esse recheio de linguiça é simples, barato e agrada muito. É o tipo de sabor que vende fácil. E essa é uma massa básica. Você pode usar o recheio de sua preferência. E essa receita tem um ótimo rendimento, que é muito bom para quem vai fazer para vender. Vamos precisar de 2 ovos, misture os ovos, não para criar uma espuma, sabe? Apenas para unir. Para finalizar, eu vou usar 100 gramas de queijo parmesão. E para aquele grude fácil, eu faço isso, olha só. Passo um pouco dos ovos batidos, assim. Passo no queijo parmesão e pronto, somente. Eu vou fazer assim com todos. Então só passa um lado do bolinho no queijo, né? Somente. Eu vou assar os bolinhos na airfry. Aqui eu tenho uma forma descartável para airfry. Ela é fácil de encontrar nos supermercados ou em lojas que vendem produtos para o lar. E se você não tiver airfry, você pode assar no forninho elétrico ou no forno tradicional. Dá super certo. A minha airfry, ela já está pré-aquecida em 160 graus, já tem mais ou menos uns 5 minutos. E se você gostou dessa receita, não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito ao canal. Gente do céu, olha que bolinhos maravilhosos. E o cheiro aqui, hein? Minha água já está cheia de boca. E escreva aí no seu caderninho. Na minha airfry, o tempo foi de 30 minutos em 160 graus. E você optou por colocar em 160 graus para que eles fossem dourando aos poucos, né? Isso, porque se eu colocar em 180, 190, aí queima rápido. Vamos experimentar. Vamos. Olha, já estão frios. Na verdade, eles estão morninhos. Muito bom. Muito, muito bom. Quer produção? Com certeza. Delicioso. É impossível comer apenas um. Gente, esse bolinho tem textura, sabor e é fácil de vender. Funciona para você vender pronto ou congelado e agrada muito ao cliente. É sério, façam na casa de vocês, porque a receita está incrível. E se você quer aprender salgados que vendem de verdade, acompanhe a gente aqui no canal. Te espero nos comentários. Eu também.